No vídeo de hoje, gente, eu estarei conversando com vocês sobre os cuidados que eu tenho com as minhas suculentas aqui no meu jardim. E já quero enfatizar a vocês que suculentas dão trabalho sim. Ao contrário de que muitas pessoas achavam ou acham, né, que suculentas não dão trabalho, elas dão trabalho para ficar assim lindas, bonitas e saudáveis. Mas eu vou deixar algumas dicas para facilitar esses cuidados, para que você não tenha tanto trabalho com elas. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. No início do meu cultivo, eu escutei muito: cultive suculentas, elas não dão trabalho. Cultive suculentas, não precisa molhar. Cultive suculentas, elas são fáceis de cultivar, elas não dão trabalho, elas são resistentes. Realmente, gente, elas são resistentes, realmente elas não dão trabalho. Porém, para que elas não deem trabalho, a gente precisa trabalhar. Deu para entender? Dependendo dos cuidados, do tipo de substrato, do local onde você cultiva a sua suculenta, você não vai ter tanto trabalho. Aqui, ó, eu já vim, né? Já comecei aqui para mostrar aqui para vocês que aqui eu tenho um vaso que eu tenho que refazer. E, né, ó, tá vendo? Ó, isso aqui é a ação do tempo, é um vaso mais antigo mesmo. Queimou aqui, talvez queimou aqui no tronquinho, choveu muito, chegou a apodrecer, tá vendo, ó? E agora eu tenho que retirar esse vaso daqui, só que a suculenta aqui na frente, ó, aqui na ponta, ela tá bonita, tá vendo? E refazer. É um cuidado que eu tenho que ter com as minhas plantinhas. Mas antes, né, de ter esse cuidado, eu tenho que fazer o quê? A observação. Eu tenho que estar sempre observando, vendo quais são os vasos que precisam ser trocados. Ó, aqui também tem uma outra, ó. Essa aqui, com certeza, ó, ela tá meio afungadinha. A gente precisa, então, passar aqui um fungicida para estar tratando. Então, esses cuidados, gente, eles vão fazer toda a diferença no seu jardim, para que você tenha suculentas bonitas. As pessoas, elas sempre estão perguntando, né, como eu faço para tê-las. Então, para que elas fiquem bonitas, para que você não tenha tantos cuidados, né, não tenha que, na verdade, ter tanto trabalho, a palavra certa é trabalho com elas, você, na hora que você vai fazer o plantio, você já tem que tomar algumas providências. E quais são essas providências? A escolha do substrato, né, que eu tenho sempre falado muito, enfatizado aqui no canal. Eu sei que quem acompanha mais tempo, às vezes até, né, se irrita de tanta gente repetir. Mas a gente também tem muitas pessoas iniciantes, que estão conhecendo o canal agora, que estão começando a cultivar suculentas agora e que precisam ouvir isso. Elas precisam saber para que elas possam cultivar as suas plantinhas. Então, a escolha do substrato bem drenante. Eu tenho, gente, vídeo, eu não vou estar falando agora a receita aqui, mas eu tenho vários vídeos no canal. Você pode estar procurando ali na playlist do canal que você vai encontrar milhares de dicas. Você vai encontrar vários vídeos falando sobre substrato, né, como fazer o substrato, a receita que eu uso aqui no meu jardim, que tem dado certo aqui no meu jardim. Então, importante é isso. A hora que você, né, o momento, na verdade, que você vai fazer o plantio, você já colocar essa sua plantinha num substrato que realmente seja apropriado para ela, para que ela possa crescer e se desenvolver, ficar bonita e também ficar protegida de pragas. Quando o substrato ele não é bem drenante, gente, ele demora muito a secar. Então, o ideal, o que é o ideal? É que dentro de 3 dias, o seu substrato ele já esteja seco. Porque as pessoas perguntam muito para mim quantas vezes na semana eu molho as minhas suculentas. Agora, no verão, gente, como o substrato ele seca muito rápido por causa do calor, muito calor, muito sol, então o substrato ele seca muito rápido. Então é uma vez por semana, uma vez a cada 7 dias. Quando está seco demais e muito sol, às vezes eu molho 2 vezes na semana. Mas isso não é regra, gente, não é regra. Porque eu só molho quando o substrato está seco. Então a regra para mim é: substrato seco, elas recebem água. Se o substrato não estiver totalmente seco, elas não vão receber água,
tá? Então essa é a dica de ouro. Em qualquer local do país, sendo no norte, no sul, no centro-oeste, a qualquer lugar do mundo, na verdade, né? Você só vai molhar o seu vaso quando o vaso, né, quando o substrato estiver totalmente seco. Outro cuidado que eu tenho aqui com as minhas plantinhas. Quando eu fiz o plantio aqui, ó, desses vasinhos, eu não tinha a pedrinha, né? Na verdade eu tinha pedrinhas, mas não era o tipo de pedrinha que eu queria colocar nesses vasos. Mas mesmo assim eu fiz o plantio e trouxe aqui pro tempo. Agora eu já tenho eles, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar as pedrinhas, né, dentro do vasinho. Mas por que, Ruth, você usa pedrinhas nos seus vasos? Primeira coisa, ele vai proteger aqui quando a gente for molhar para não sair o substrato para fora, principalmente quando a gente molha de mangueira, gente. Como ontem, né, eu fiz uma rega muito abundante nas minhas plantinhas, elas estavam assim super, hiper desidratadas. Eu tinha molhado elas há 5 dias atrás. Essa semana foi uma semana de muito sol. No final do dia tá dando um ventinho bem gostoso. Então o dia inteiro sol assim, gente, ó. Esse sol lindo, maravilhoso, assim, gostoso, como eu tô mostrando para vocês aqui, ó. Passando um avião lá em cima, não sei se vocês vão conseguir ver. Dá um zoom aí na câmera que vocês vão conseguir ver. Então, a semana toda de sol assim. No final do dia, aquele ventinho gostoso. O que vai acontecer? O substrato vai super, hiper que torrar. Então, ontem eu fiz uma rega bem abundante. E quando a gente vai regar, principalmente de mangueira, como eu tenho muitas plantas, a terra aqui, ela sai toda para fora. Ou senão você vai ter que molhar, né, deixar bem fraquinha a água e molhar de uma em uma, mas isso demora muito. Eu já levo em torno de 2h30 a 3 horas para molhar tudo, gente, de mangueira. Imagina você, né, fazer tão delicado assim. Então as pedrinhas, elas vão ajudar. E as pedrinhas também, além de dar um toque especial, elas também protegem contra bichinhos, né? Principalmente os bichinhos que tentam entrar no substrato, as pedrinhas vão inibir. Aí fica muito bonitinho, gente. Eu gosto muito. Eu prefiro elas com pedrinhas. Eu realmente não uso pedrinhas, às vezes, quando realmente a gente não tem. É porque com muitos vasos, às vezes fica até inviável, né? A gente tá colocando. Mas agora eu já tenho ali, então eu vou colocar as pedrinhas nesses vasinhos, né? Para estar protegendo. É um cuidado que eu tenho aqui com elas. Outro cuidado, gente. As estações, essa parte aqui de baixo, ó, desses meus vasos, eu troco as espécies. Mas por quê, Ruth? Porque realmente cada estação eu coloco um tipo de planta que está em pleno desenvolvimento. Agora no verão eu coloquei as portulacas, eu coloquei a rosinha do sol, aqui ó, tem outra portulaca aqui que são as 11 horas. Esse outro aqui também, gente, essa Tradescantia zebrina também, né? Agora a gente vai ter que estar trocando. É Tradescantia zebrina? Agora eu não lembro a identificação dela correta, gente. Mas, ó, tá vendo como ela já tá ficando mais... ela já não está crescendo tão vigorosamente. A gente percebe que ela já está começando a entrar em dormência. Porque essa planta aqui, no inverno, ela entra em dormência. Então, aqui embaixo vai ser tudo trocado. É um trabalho, né, a mais. Claro, eu poderia ter colocado plantas que ficassem aqui o ano todo. Mas mesmo assim, gente, não existe plantas que você não vai fazer a manutenção o ano inteiro. Claro, tem alguns vasos que duram mais. Mas o ideal é que você faça sim, né, uma manutenção de tempos em tempos, até para que eles fiquem bonitos. Então aqui embaixo vai ser um dos, né, cuidados que nos próximos dias eu vou ter, a hora que eu fizer essa troca aqui, eu vou estar mostrando para vocês. E eu vou escolher, gente, plantas pendentes, que agora estarão em pleno desenvolvimento no outono e inverno. Então eu faço essa mudança 2 vezes ao ano. Na primavera que fica o verão e no outono que vai ficar no inverno, tá? Então 2 vezes no ano eu faço essa manutenção. Então vai dar mais ou menos, eu vou fazer agora no outono, lá na primavera, em setembro, outubro, eu vou fazer novamente. E nós temos aquelas plantinhas que mesmo num substrato bem drenante, pegando muito sol, elas ainda adoecem. Mas por que, Ruth, elas adoecem? Nós temos algumas plantinhas que são mais propensas a fungos, a cochonilhas. E aqui eu tenho essa crassula moneymaker, que infelizmente, gente, ela no tempo,
principalmente quando o tempo está muito úmido, ela vem a ter muita ferrugem, tá vendo como ela tá toda pintadinha? Então aqui o que que eu faço aqui? Eu retiro algumas dessas folhinhas que estão mais danificadas e passo um produto que seja, né, que venha tratar essa ferrugem. Você pode comprar um produto específico para isso, como você pode estar passando sulfato de cobre. Mas cuidado, eu vou retirar o vasinho daqui para estar passando sulfato de cobre. Eu nunca vou passar ele, gente, e deixar ele no sol. Se eu fizer isso, vai queimar. Então o que eu faço? Eu retiro ele, né? Passo o sulfato de cobre, deixo um dia em local mais sombreado e depois retorno para cá. Eu estou tendo esse cuidado, gente, para que realmente a plantinha não queime. E dentro em breve vocês vão ver que depois que a gente passa o sulfato de cobre é muito bom. Aqui essa também, tá vendo, ó? Esse sedumzinho aqui também precisa. Como tem aqui, já tá meio que pegando aqui nessa. Então a gente tem que estar tendo esse cuidado de estar observando, de vendo, né, o que as plantinhas estão precisando, o que elas estão necessitando. Aqui, gente, eu tenho essa crassula, é a crassula volquense. Essa é uma plantinha que praticamente quase perdi aqui no meu jardim. Eu tô resgatando ela novamente. Ela tá muito bonitinha, ó. Tá começando a florir. Ela tava bem pequenininha e tá dando certo, né? Vamos tratar esse lado, né, tirar, na verdade passar o sulfato de cobre aqui nessa crassula para que o vaso fique bonito e saudável. Até vou levar ele lá para o meu, né, no local do meu trabalho para estar já passando o sulfato de cobre. Outro cuidado muito importante que eu tenho aqui no meu jardim, gente, além, né, de quando a gente faz o plantio, escolher um substrato bem drenante, o tipo de vaso também. Tem plantinhas que vão bem em vasos de barro, outras em vasos de plástico, outros de cerâmica, outros em lata. Eu tenho muitas suculentas que eu cultivo em latas. Eu trabalho muito com reciclagem, eu gosto muito da reciclagem. As minhas plantas também amam reciclagem, gente. Então, é indiscutível, né? Então, outro trabalho que eu tenho muito com, né, que isso é feito, né, constantemente aqui com elas, é a limpeza das bancadas e das estantes aonde eu cultivo as minhas plantinhas. Isso é muito importante, gente. Você tirar os vasinhos, passar um paninho úmido, às vezes até um paninho com água sanitária nas prateleiras para estar, né, tirando qualquer tipo de inseto, de fungos. Isso ajuda, gente, isso ajuda na manutenção e no bem-estar das plantinhas. Ontem, quando eu molhei aqui, né, que eu fiz a rega bem abundante que eu falei para vocês, que eu fiz? Eu já peguei a mangueira, já lavei as prateleiras, até um pouquinho molhado ali ainda no fundo, ó. Já lavei, passei bastante água para estar tirando poeira, para estar tirando qualquer tipo, né, de sujeira ou de, sei lá, às vezes insetos também, né, que param embaixo dos vasos. Mas o importante mesmo é se você conseguir tirar os vasinhos e passar, né, um paninho ou lavar mesmo, né, lavar bem. Isso vai ajudar, gente. É uma dica simples, mas que eu faço muito e eu vejo resultados. Eu vejo resultados no jardim, elas ficam mais bonitas, mais viçosas. Até né, todo esse movimento de você tirar elas do lugar, você tá reorganizando elas, isso também ajuda elas, né, movimentando e fazendo com que o ar circule entre os vasos. Isso faz com que elas fiquem mais bonitas. Então é uma dica legal, é uma dica que eu uso, que eu faço muito aqui no meu jardim. Quando você está fazendo isso, você já vai observando se tem plantinhas que precisam de mais cuidados. Você consegue ver, né, identificar se tem plantinhas que precisam de replante, se tem plantinhas que estão sendo atacadas por algum fungo, por alguma cochonilha, e você consegue fazer a manutenção. O replante também, gente, o replante. Gente, se vocês soubessem quanto é importante o replante nas suculentas, vocês não deixariam de fazê-lo. Aqui, ó, foi feito o replante nesse vasinho. Olha que coisa mais linda. Claro, você vai observar assim, ó, a espécie e o período de desenvolvimento dela. Se é um período que ela está em dormência, é melhor não mexer. Você sempre vai fazer o replante, né? Se você se organizar, vai dar sempre bem certinho, gente. Você vai fazer uma vez no ano.
Você sempre vai fazer o replante nos períodos do pleno desenvolvimento das suas plantinhas, como agora os sédums, ó. Os sédums agora você pode estar fazendo o replante deles, que agora vem o pleno desenvolvimento dessas lindezas. Então eles vão soltar raízes mais rápido, a resposta, né, vai ser mais rápida. Olha que fofurice. Esse aqui faz mais ou menos um mês, gente. Eu fiz no início agora de março, né, no início de março, e a gente sabe que dia 20 de março iniciou o outono. Então foi uma época bem, né, próxima ao outono, mas daqui para frente agora você pode estar fazendo. Você vai ver os resultados excelentes que o replante traz às suas suculentas. Outra plantinha que precisa de manutenção, gente, é aqui o meu vaso com o Cotyledon pendens. A gente percebe assim que os galinhos aqui, ó, estão todos rebrotando, né? Ó. Então, o que eu vou fazer aqui? O que eu pretendo fazer aqui? Eu não vou mexer no torrão. Eu vou fazer uma poda, vou podar, né? Ó, aqui eu consigo tirar várias mudinhas. Ó, tem alguns galinhos que já estão mais secos. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, vou podar aqui, ó. Aqui também, vou tirar aqui e vou deixar esses brotinhos. E vou fazer uma nova adubação. Vou tirar alguns matinhos, que tem matinhos ali dentro, ó. E vou fazer uma nova adubação. Aqui nesse vaso, gente, eu vou usar o NPK 4148. É uma adubação que eu tenho usado em todas as minhas suculentas, principalmente para manutenção. Ela dá bem certo, ela estimula brotos, estimula a floração, ela estimula o crescimento. Então, uma adubação, né, que ela não é tão cara também, ela é bem acessível. Você encontra em agropecuárias, tem alguns supermercados que também vendem as caixinhas, né, com NPK. Se você não encontrar o 4148, você pode sim estar usando o 10-10-10, que também vai surgir efeito maravilhoso, gente. Ele também vai na verdade, o 10-10-10 é para manutenção, mas ele também vai fazer a manutenção do seu vaso e vai deixar suas plantinhas lindas. O importante é você verificar, né, a hora certa de estar fazendo adubação, quando o seu vaso está precisando de adubação, e essa manutenção, essa poda, né, fazer essa poda para que ele fique mais bonito. E qual é a época do mês que eu vou fazer essa poda? Gente, eu gosto de fazer ou na lua nova, ou na crescente, ou a lua cheia. Eu sempre escolho essas luas, tá? A minguante eu já não vou fazer. Eu vou escolher uma dessas luas para estar fazendo a poda nesse vaso. Nesta bancada, eu já estou percebendo, gente, que eu vou ter que mexer. Por quê? Estou com muitos vasos. As plantinhas estão crescendo. Quando eu coloquei aqui, por exemplo, aqui, esse cedro ali não estava tão pendente. Esse outro aqui, ó, já tirei, tinha um vasinho aqui embaixo. Olha só, que coisa mais linda. Ele vai florir, gente. Esse é o Sedum Brasil, ou a Sedeveria Harry Butterfield. Olha como ela tá bonita. Então, já é uma manutenção que eu vou ter que fazer aqui. É um cuidado, né, que a gente tem que estar observando. Então, os vasos, né, estão ficando lotados, muito cheios, maravilhosos. E a gente nem quer, né? A gente nem quase não fica feliz. Ó, tá vendo? Ó, aqui já tá tampando, ó. Não é o ideal. Se tampar, o que vai acontecer? Essa rosetinha aqui, daqui a alguns dias, vai estar cheia de cochonilhas. E eu não sei não se já não tá, gente. Então, essa observação, você ver, né? Você ter esse olhar atento, sensível às suas plantinhas é muito importante. É muito importante você fazer essa manutenção de observação, de ver de repente que você precisa mexer nas bancadas, que você precisa dar, né, um espaçamento para que a planta possa crescer, para que o ar possa circular entre os vasos. Então, bora, hoje à tarde já, gente, eu já vou fazer essa manutenção no finalzinho do dia. Eu vou tirar alguns vasos daqui, vou colocar para outros espaços, dar mais espaço aqui para elas, né, para esses vasos, para que eles possam crescer e ficar maravilhosos, para que depois a gente não perca nenhuma plantinha. Olha que coisa linda. Mais um vídeo com muitas dicas. Essa já é outra também que eu vou ter que fazer a manutenção. Percebo que a roseta dela, ó, como está diminuindo. Então, isso já é hora de eu tirar os bebês. Olha só quantos, gente. Tem muitos bebês nesse tronquinho.
Então, né, já é um vasinho que eu tenho que tirar daqui, fazer a manutenção dele, tirar esses 4 aqui, ó, eu consigo tirar, eles estão maiores, estão bem maiorzinhos. Talvez, isso, esses 4, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, uns 5 eu consigo tirar. Isso já vai aliviar a mamãezinha aqui, que, né, que ela tá com muitos filhotes, muitos bebês, a gente tem que dar uma aliviada para ela também. Então já é outro vasinho para fazer a manutenção. Como eu falei para vocês, quanto mais plantas a gente tem, mais trabalho a gente vai ter. Não interessa, se você tem um vaso, você vai ter que cuidar dele. Se você tem 20, vai ter que cuidar dos 20. Se você tem 100, 200, quanto mais trabalho você vai ter. Mas, apesar disso tudo, gente, é muito prazeroso. É muito prazeroso cuidar de suculentas. Elas, assim, né, quando você tem os cuidados corretos com elas, elas nos dão uma resposta maravilhosa. É maravilhoso você acordar de manhã, né? Vim filmar aqui para vocês, ó, e ver essas gorduchinhas lindas desse jeito. Ontem eu fiz uma rega, né, como eu falei para vocês, abundante. Então hoje elas estão bem hidratadas. O segredo é esse também, não deixar elas passarem sede demais, gente. Não deixe elas desidratarem demais. Eu sei que tem pessoas que fazem o estresse hídrico para que elas fiquem coloridas, mas tudo tem um limite. Tá? Não vá agredir a sua plantinha, deixar ela passar muita sede, porque ela também não vai ficar bonita. Ela não vai crescer, ela não vai se desenvolver como você gostaria. Então, tenha esse olhar atento a elas para fazer as regas no período correto, para você dar, né, os cuidados necessários que elas precisam, para que elas fiquem bonitas e saudáveis. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.